Bom dia, pessoal. Que é o professor Eduardo da disciplina de produção de texto, tá? Língua portuguesa. Na verdade, o nome da disciplina é leitura e produção de texto. Eu vou gravar alguns vídeos, tá? E eu defini com a professora Eliane que, por enquanto, nós vamos continuar aqui enviando material para vocês pelo e-mail ou WhatsApp, tá? A questão do Google Classroom, ele é assim, ela é uma boa ferramenta, né? Mas exige um treinamento para todo mundo, certo? Nem todo mundo sabe operar. Tem muita gente que não está nem acompanhando nem pelo WhatsApp. Então achamos que o melhor, onde teríamos maior alcance dos alunos, seria por aqui mesmo. Então, pelo menos essa semana, nós vamos fazer dessa forma aqui, tá? WhatsApp e e-mail. Bom, eu não vou pedir para a aula de hoje, eu não vou pedir nova atividade, tá? Eu resolvi explicar melhor. Eu acredito que tem muita gente com dificuldade para fazer essa dissertação argumentativa, então vou fazer vídeos curtos, tá? Explicando essa matéria a partir daquele material que eu mandei para vocês. Como vocês podem ver no vídeo aqui, né? Eu estou com os slides que eu mandei para vocês. Então, a partir deles eu vou tentar explicar para vocês, tá? E dúvidas podem mandar mensagem tanto no grupo quanto no meu WhatsApp privado. Então vamos lá, pessoal. Esse conteúdo, de qualquer forma, a gente iria trabalhar ele em sala de aula, tá? Então, construir uma redação argumentativa, né, uma dissertação argumentativa, ela é importante no dia a dia, né, de quem trabalha em empresa. O tempo inteiro nós estamos argumentando, seja numa linguagem falada ou uma linguagem escrita, tá? Então, os slides, eles, de certa forma, eles são autoexplicativos, mas, mesmo assim, isso não nos exime, né, de fazer explicações sobre esse tema. Então, como eu disse, eu vou fazer alguns vídeos de 10 minutos, tá? Então, aos poucos, né? Então, vamos lá. Eu coloquei aí, pessoal, um passo a passo para vocês acompanharem de como se faz essa dissertação. É importante você seguir esses passos, um de cada vez, e não tentar fazer tudo de uma vez, o texto todo de uma vez, porque isso pode complicar na cabeça de vocês as ideias que vocês querem passar no texto, tá? Então vamos lá. O primeiro passo, gente, é definir um tema sobre o qual você vai dissertar, né? Sobre o qual você vai argumentar. No nosso caso, eu passei 2 temas, né? Eu passei o tema de voto obrigatório, o outro tema da outra dissertação é redução da maioridade penal. São sempre assuntos polêmicos, tá? Porque isso em concurso, em qualquer... maioria das formas que você vai fazer dissertação argumentativa, você tem que... o tema é sempre polêmico, tá? Então, já no segundo passo, o que acontece? Quando um tema é polêmico, você tem que definir um ponto de vista sobre esse tema, né? O ângulo a partir do qual o tema será analisado, né? Ou seja, por exemplo, do voto obrigatório. Tem muita gente que é a favor do voto obrigatório, né? Acha que o voto tem que ser obrigatório. Outras pessoas já acham que não, que o voto não tem que ser obrigatório, ele tem que ser facultativo, ou seja, cada pessoa, aliás, a pessoa vai votar, né, se ela quiser. Isso não seria uma obrigação, tá? Então, para você ver, a primeira coisa que você tem que fazer, a partir de definido o tema, é ver qual o ponto de vista que você vai fazer.
Então, o tema, gente, o tema é geral, o tema é igual para todo mundo, voto obrigatório, né? Já o ponto de vista já é individual, cada um de vocês vai ter um ponto de vista, ou a favor ou contra. Então, tudo isso tem que ser definido antes de você começar a escrever. O terceiro passo, como se trata de dissertação argumentativa, você tem que reunir alguns argumentos. Esses argumentos são justificadores da opinião que você adotou. Então, por exemplo, se você é a favor do voto obrigatório, quais argumentos você vai usar para justificar o seu ponto de vista, né? Então tem gente que fala, o voto tem que ser obrigatório, porque senão as pessoas não vão votar. Isso é um argumento, né, por exemplo. Então, o modelo que eu passei para vocês aqui desses slides é uma dissertação sobre pena de morte, tá? Então vamos ver como é que o autor desse texto, vamos ver passo a passo como ele definiu esses argumentos, como ele estruturou o seu texto, tá? Então vamos lá. Então o terceiro passo é reunir os argumentos justificadores da opinião adotada. Então todo o tema, veja aqui, ó, tema tem televisão, tema, né, sobre televisão, tem os pontos de vistas. Para você ver que a partir do tema televisão, que é o tema central aqui, não é? Você tem vários argumentos, vários temas que você pode abordar dentro da televisão, do tema televisão. Por exemplo, aqui você tem a TV e a realidade, né? Então você pode fazer uma dissertação abordando a questão da TV, da televisão, que é algo que foge da realidade, né? Muito para alguns, essa relação de TV e realidade. Você pode abordar o tema sobre os comerciais de TV, né? Novelas de TV, a criança e a TV e o cinema, a história da televisão. Aqui não está muito legal a imagem, né? Mas enfim, os recursos são precários para vocês verem, né? Ninguém estava preparado para essa coisa de isolamento. E questão também de a violência na TV. Tudo isso, né? Cada bolinha dessa aqui, cada subtema da televisão, ele pode ser utilizado como uma abordagem que você faz dentro do tema televisão, tá? Então aqui já as outras bolinhas estão desligadas, já estão apagadas, né? Seria o caso de uma pessoa abordar a televisão do ponto de vista que ela tem com a realidade, tá? Isso que eu estou só mostrando como você pode pegar um tema central e desenvolver ele em subtemas, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar ao passo a passo. No caso desse texto modelo que eu passei nos slides, o primeiro passo é definir o tema, como tinha dito, né? O tema então é a pena de morte, tá? Definir o ponto de vista. O autor, vocês vão ver, não sei se vocês perceberam na leitura do texto, ele é favorável à sua adoção no Brasil, ou seja, o autor ele é favorável à implantação da adoção da pena de morte no Brasil, visto que no Brasil não existe pena de morte, né? Terceiro passo que eu disse para vocês, reunir os argumentos. Então vamos ver que antes de escrever, ele já elaborou os argumentos, antes de escrever. O primeiro argumento, que é o 3.1, para o autor, é de que se implantar a pena de morte no Brasil, né, com a pena de morte no Brasil, isso vai inibir o crime. Ou seja, as pessoas não vão cometer crime com medo de ter pena de morte, né? É um argumento que ele usa. O segundo argumento do autor é de que há criminosos irrecuperáveis, ou seja, para ele não tem criminoso que não tem recuperação, né? Então não adianta ficar preso. E o terceiro argumento dele é de que manter um criminoso preso custa muito caro para a sociedade. Então vejam só, ele reuniu 3 argumentos antes mesmo de escrever, né? Ele já definiu o tema, que é a pena de morte, definiu o ponto de vista dele, ele é favorável à pena de morte, ele não é contra, né, a adoção dela no Brasil, e reuniu esses 3 argumentos aí que ele vai desenvolver ao longo do texto.
Então, passo 4, construir a introdução. A introdução, gente, a introdução, você faz ela no primeiro parágrafo, só no primeiro parágrafo. Precisa ter na introdução? Você tem que apresentar o tema, né, que está sendo abordado, a pena de morte, né? Ou apresentar o tema e apresentar também os argumentos, mas só apresentar, né? Falar, a pena de morte é importante por causa disso, daquilo e aquilo outro, né? Você não vai desenvolver os argumentos no primeiro parágrafo. Você vai apenas apresentá-los, que você vai desenvolver no decorrer do texto. O quinto passo, então, é construir o desenvolvimento. 3 ou mais parágrafos. Cada parágrafo deve desenvolver um argumento. Então, vocês vão ver, né, quem já leu já entendeu, para cada parágrafo do desenvolvimento, o autor desenvolve um daqueles 3 argumentos que ele reuniu. Tá? Depois nós vamos ler o texto, eu vou apontando essas coisas. E o passo 6 é o quê? Construir a conclusão, que a conclusão também tem um parágrafo, né? E a conclusão, o que deve ter no parágrafo de conclusão? Ele deve retomar o tema, né? Porque lá no desenvolvimento você foi falar de outras coisas relacionadas ao tema. Na conclusão você tem que voltar ao tema central. Aí você tem que fechar a discussão, ou encerrar a discussão, né? Deixando a discussão em aberto. Nós vamos ver como que essa questão, muita gente não entendeu. Como que assim, porque geralmente as pessoas na primeira explicação não entendem mesmo, isso é normal. Porque na conclusão, ao invés de encerrar o assunto, né, deixar claro ali seu ponto de vista, encerrar o assunto, ao invés disso, você deixar um espaço para discussão, um espaço para o contraditório, ou seja, né, para algum leitor que não leu o seu texto poder entrar na discussão também. É uma forma de você não se tornar o dono da verdade também, que é muito complicado essa questão, né? Eu tenho razão, ponto final. Tá? Depois nós vamos ver como isso se dá. Pessoal, então, para os vídeos não ficarem muito longos, tá? Esse slide aqui, construindo a introdução, eu já vou postar no próximo vídeo, tá bom? Por enquanto é só essa explicação do passo a passo. Então, lembrando, gente, que eu tinha falado que o último dia era hoje, dia 30, não é? Para entregar as 3 atividades, que são elas. Aquela primeira, né? Atividade sobre níveis de linguagem. A segunda atividade seria a dissertação sobre o voto obrigatório. E a terceira, a dissertação argumentativa sobre redução da maioridade penal. Então vamos fazer o seguinte, vocês vão poder postar até sexta-feira dessa semana, tá bom? E para quem ainda não entendeu, né? Porque tem alunos, aluno é assim, tem aluno que já lê de primeira, já faz e está pronto. Outros ficam inseguros, né? O professor não explicou, só mandou o arquivo e tal. Então, por isso, eu vou adiar esse prazo para vocês entregarem as 3 atividades no meu e-mail, tá? Qualquer coisa eu devolvo no próprio e-mail particular de vocês, que já foi referido que muitas pessoas usando o e-mail só da turma está complicado, tá bom? Então, até para mandar as atividades eu vou mandar e-mail nos e-mails individuais, tá bom? Então é isso aí, até o próximo vídeo que eu vou continuar essa explicação. Para o vídeo não ficar muito longo e pesado, né? Para ser acessado pelo WhatsApp. Tá bom? Então, um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Que eu vou mandar hoje ainda também. Então, até breve.